Olá, mais uma vez aqui se encontramos na Igreja de São Paulo, em Brookfield, neste dia de Columbus Day, ou neste dia do Colombo, que aqui se celebra hoje, no dia 10 de outubro do ano de 2022. Portanto, é um prazer aqui estar convosco. Este é um programa de língua portuguesa que viemos a fazer desde o ano 2018 ou 2018 e, portanto, o propósito, levar a mensagem do Evangelho para aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho ou, portanto, pela sua conversão e edificar a fé daqueles que já estão no reino de Deus. Portanto, na semana passada falámos no último programa que o título foi Na Casa do Meu Pai. Esta mensagem foi tirada do Evangelho de São João e, portanto, abordámos o tema, portanto, de que Jesus foi preparar um lugar para nós e, portanto, desenvolvemos essa mensagem. Hoje, por sua vez, vamos falar, o título da mensagem é a videira verdadeira, ou a verdadeira videira, como queiram. E, portanto, também tirada do Evangelho de São João, no capítulo 15, e, portanto, esta mensagem desenvolve especialmente o tema da videira e das varas, e, portanto, vamos elaborar nessa mensagem. Vou começar a ler para começar alguns versos sobre o Evangelho de João, capítulo 15, uma passagem bastante conhecida, portanto, deste quarto Evangelho, que muita gente que gosta muito deste Evangelho, não, mas de longe é o mais difícil dos quatro, mas portanto tem várias. Toda a gente, portanto, gosta dele. Vou começar a ler no capítulo 15, portanto, do verso 1 ao 5, somente 5 versos. E Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. A videira verdadeira, portanto, é o título da mensagem. E o meu pai é o agricultor. Toda a vara que em mim não dá fruto, ele corta e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, devido à palavra que vos tenho dirigido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara não pode dar fruto por si mesma, se não estiver na videira, assim acontecerá convosco, se não estiveres em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra do Senhor. E, portanto, como eu li estes versos sobre, portanto, a videira verdadeira, portanto, como eu li, que foi tirada exatamente do título que Jesus disse de si próprio. Isto, portanto, é uma metáfora, como se usa e usando esta metáfora da videira, portanto, Jesus começou a explicar esta passagem de Escritura e disse que ordenou os discípulos portanto, que somente dariam fruto se estivessem ligados a ele, como as varas estão na videira. E temos um exemplo aqui, especialmente aqui na Nova Inglaterra, em que, por exemplo, nesta altura do ano, vê-se o colorido das árvores e, portanto, as folhas começam a cair, que ficam desligadas ou desconectadas da árvore, como nesse caso também, como a videira, acontece exatamente o mesmo. E, portanto, isto é um grande exemplo que ele nos dá. Portanto, ele disse, como eu li, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E toda a vara que em mim não dá fruto, ele corta, portanto, ou poda, e limpa, para toda aquela, para que limpa, portanto, corta as secas e, portanto, aquela que dá fruto, que é o podar, mesmo que a gente que sabe podar, para aquela que já dá fruto, que ainda dê mais fruto, portanto. O primeiro ponto da mensagem, portanto, é produzir fruto espiritual. E Jesus disse aos seus discípulos que, em ordem de produzir fruto, como eu me referi, têm que estar conectados ou ligados a Ele, e, portanto, especialmente para produzir fruto espiritual. Os discípulos têm que estar ligados e conectados, e, portanto, Ele é a nossa fonte, então, como uma fonte da água, ele próprio também dá a vida, e ele disse, portanto, a fortaleza e o refúgio, portanto, e tudo o que
que recebemos espiritualmente vem dele, e portanto é como seja a videira que dá aquela seiva, que dá o fruto às varas, e esta por suas vezes dão as folhas e o fruto, portanto. Mas em ordem de produzir fruto, portanto, como eu disse, portanto, como sabem como é que a vara quando sai, que se seca, o que acontece? Desliga-se da videira. As folhas nesta altura do ano começam a cair, desconectam da árvore e, portanto, ele dá o exemplo. Se nós estamos desconectados, como nunca podemos produzir fruto. É precisamente o ponto desta mensagem. Ah, portanto, mas em ordem, portanto, é preciso o podar ou cortar, não só das varas que estão secas, mas daquela que dá frutos para que ainda produza mais. Ah, portanto, ele falou em permanecer nele ou estar com ele, e portanto a segunda parte desta mensagem, portanto, é permanecer e portanto João, como é o autor deste Evangelho, portanto do quarto, do último, e diz-nos também, dá-nos dois exemplos, especialmente na epístola, na sua primeira epístola, na primeira epístola de João, e o que é que significa, portanto, permanecer em Cristo. Ele diz, portanto, na sua primeira epístola, ele escreveu: aquele que diz que está nele deve andar também como ele andou. E todo aquele que permanece nele não peca. E todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Portanto, isto que diz-nos João na sua epístola, na primeira epístola. Portanto, o ponto que eu me quero referir é que, portanto, as nossas vidas devem seguir o modelo que Jesus nos deixou. Portanto, ele próprio é que foi o pioneiro, o construtor e o autor da nossa fé e deixou-nos como uma herança o exemplo, como especialmente que só sabemos precisamente nos últimos 3 anos da sua vida, portanto, aqueles anos que ele cresceu como uma criança à adolescência, não sabemos, portanto, há muitas hipóteses e teorias, mas realmente não se sabe como foi os seus anos até talvez aos 25, 27, 30 anos até dessa altura, começou o seu público ministério. As nossas vidas devem seguir, como eu disse, o modelo de Cristo, portanto, fugir do pecado, isto quer dizer, portanto, orar e, portanto, estudar, por exemplo, é uma das maneiras de estarem, permanecer nele, portanto, uh, atender, estudar a Bíblia, orar, servir o Senhor em todas as... Portanto, isto é uma de estar na vinha ou estar conectados com Ele. Ou estarmos ligados à verdadeira videira que é Jesus Cristo. E, portanto, qual é uma pergunta, portanto, qual é o resultado de estarmos a seguirem, portanto, e permanecer nele? Portanto, como é óbvio, é produzir fruto. Portanto, se ele disse que se não estarmos ligados a ele não produzimos nada, portanto, é uma das condições para dar fruto, é estar portanto, ligados. Nunca podemos, ele disse que sem ele nada poderíamos fazer. Produzir fruto, obviamente, mas também é o testemunho de Jesus, portanto, dar o testemunho dele. Portanto, ele deixou-nos. Porque é que é importante? Se não fosse importante, Jesus, no momento em que nós se tornamos crentes ou seguidores ou discípulos, portanto, ele devia nos levar logo para o céu. Mas porque é que ele nos deixa aqui? É porque tem trabalho para fazer para nós. Não só propagar o Evangelho, e também servir na sua igreja e o seu povo. Portanto, é uma das heranças que nos deixou serviço e, portanto, proclamar o seu nome para que mais pessoas venham tanto para o seu reino. E, portanto, para concluir, fazer um resumo, uma abreviação ou uma recapitulação, que eu gosto a palavra recapitular, que é, portanto, para nos lembrarmos daquilo que falámos e, portanto, mas nem todos aqueles, portanto, que encontraram o Senhor ou que mesmo que andam com Ele produziram frutos. Especialmente aqueles que rejeitaram e rejeitam hoje em dia a mensagem do Evangelho. No público ministério de Jesus, ele logo se debateu com grandes problemas daqueles que o rejeitaram. Foi logo perseguido especialmente pela elite naquela altura, que era
os saduceus, os fariseus, especialmente os religiosos, que normalmente foi os que mais o perseguiram. Portanto, Jesus não só curou, como toda a espécie de pessoas, desde do filho de um oficial romano com altos cargos políticos, desde, por exemplo, como prostitutas, pobres e todos aqueles, e nunca deixou de prestar ou intercedir ou curar essas pessoas, mas aqueles, portanto, a elite religiosa do seu tempo, foi aqueles especialmente que o perseguiram, não só ele, como João de Batistas e depois os seus discípulos. E Jesus disse que o servente não é maior do que o mestre. Se perseguiram a ele, claro que também iam nos perseguir a nós ou aos seus seguidores. Depois da sua morte e ressurreição, portanto, os seus seguidores foram logo vítimas de uma tremenda perseguição e ódio, e alguns, portanto, morreram no martírio, portanto, pela sua fé. Mas mesmo com esta oposição, portanto, foi uma oposição, Jesus deu logo, disse-lhes que para que eles não começassem a proclamar a sua mensagem sem primeiro ser revestidos da força do alto, isto é, do Espírito Santo, que lhe daria não só ensinaria-os aquilo que os ensinamentos de Jesus, mas também lhe daria poder e força para levarem a cabo e conseguirem, portanto, proclamar a mensagem do Evangelho. Mas mesmo com esta oposição, portanto, os seguidores de Jesus dão testemunho. Porquê? Porque o Espírito Santo residia neles, e naquele dia do Pentecostes que Jesus disse para ficarem em Jerusalém, receberam esse poder do céu, e portanto deu-lhes, equipou-os para que, sem terem temor, para seguir em frente a dar. Como se lembram, eles estavam escondidos primeiro quando Jesus foi encontrou-os, eles estavam com medo de ser perseguidos, portanto, mas depois, quando receberam este poder do Espírito Santo, foi como o dia e a noite, e começaram, portanto, a proclamar a mensagem sem medo e por todo o lado. Começaram em Jerusalém, na Samaria, na Judeia, e depois propagou-se por todos os continentes, terminou em Roma, que era, portanto, a capital do Império Romano, e era o Império conhecido há cerca de 2000 anos. Portanto, Jesus disse: mas quando vier o Consolador, também foi a promessa do Espírito Santo, que é outro nome que se dá ao Espírito Santo, que vos hei de enviar da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e portanto que ensinará-vos tudo aquilo que eu me referi os ensinamentos. Esta promessa do Espírito Santo dá também a validade ao Novo Testamento. Portanto, isto quer dizer que os discípulos são testemunhas oculares, estes, por exemplo, que viveram, Pedro, ou João, e todos os outros, portanto, que viveram, mesmo Judas, que viveram com Jesus estes 12 e depois ficaram reduzidos a 11. Portanto, eles são testemunhas oculares. Porquê? Porque eles foram os que viveram, os primeiros discípulos que Jesus próprio escolheu, e viveram com ele cerca de 3 anos. Os discípulos são testemunhas oculares do Espírito Santo, ajuda-os a lembrar não só, como eu disse, os ensinamentos de Jesus, mas também dar o poder para que proclamassem o Evangelho. Por isso nós podemos ter a confiança, por exemplo, nos Evangelhos e no Novo Testamento, porque foi, portanto, uma obra do Espírito Santo que se revelou através dos escritores e dos autores da Bíblia, não só do Novo como o Antigo, sem lhes tirar a personalidade, porque por isso é que temos 4 Evangelhos. Eles veem vários ensinamentos de Jesus de vários ângulos, e portanto é uma riqueza que temos, que não só temos Jesus só podia ditar isto é mesmo como uma escritura, mas usa o homem e a sua seres únicos, que ele, portanto, a sua consciência, os seus talentos, para também darem, portanto, escrever esta mensagem vista de vários pontos de vista. Portanto, Jesus disse também: os evangelhos são provas reais daquilo que Jesus não só disse e fez. Portanto, portanto, os testemunhos da sua obra e do seu público ministério.
Jesus disse que o Espírito é que dá a vida, a flesh não serve para nada, e portanto as palavras que ele disse são o Espírito e vida, e foram também tiradas deste Evangelho. Ele disse: tudo o que eu disse é Espírito e vida. E Jesus disse também no capítulo 10 que disse que vinha para que tivéssemos vida e vida bastante abundante. Claro que ele estava a falar na vida espiritual, porque nós todos, desde o Adão e Eva do primeiro, todos viveram e morreram como, mas portanto ele refere-se portanto a vida espiritual. Foi isso que ele nos deixou, e portanto quando recebemos o Espírito Santo, aí começamos a nossa jornada da vida espiritual. E portanto esta foi a mensagem neste dia do Colombo, portanto aqui nos Estados Unidos, e portanto nunca eu quero acabar de nenhuma mensagem, quer seja em português, quer seja em inglês, para vos a convidar a ter uma relação pessoal com o nosso Jesus Cristo. O que é que eu devo fazer? Por toda a Bíblia, e portanto agora neste momento, portanto, está-me a lembrar quando Paulo foi a Atenas, alguns de vocês são lembrados no livro dos Atos, no capítulo 17, e Paulo disse que Deus outrora ignorou o homem e coisa, mas agora chamou todos ao arrependimento. Portanto, isto foi o apóstolo Paulo que disse em Atenas, naquela que era a capital dos filósofos e dos pagões, portanto, especialmente, que era um centro bastante cultural no tempo no primeiro século, especialmente. E, portanto, ele disse que Deus, portanto, chama todos ao arrependimento. Jesus foi assim que ele começou o Evangelho, ou a sua própria promulgação do Evangelho. Arrependei-vos e recebei as boas notícias, ou o Evangelho, como começou o Evangelho de São Marcos, começa assim. E, portanto, com uma prece como esta, assim, o que é que eu devo fazer? Portanto, como eu disse, arrependeu os pecados. Senhor, tende piedade de mim, um pecador. Jesus pagou o preço da penalidade dos nossos pecados, há cerca de 2000 anos, pelo derramamento do seu sangue na cruz. Portanto, nós, se estarmos em Cristo, e, portanto, nunca nos pode julgar por nossos pecados, porque Ele pagou o preço. Portanto, se nos julgar a cor de nossos pecados, ou nós não estamos convertidos, ou, portanto, porque é impossível, porque esse pagamento foi feito e esse pagamento, portanto, quando um indivíduo está em Cristo, portanto, como a Bíblia diz, há uma nova criação. E, portanto, se acreditares, começais de novo, ou sentes uma nova criação, e, portanto, tudo o que era velho foi, e tudo começa de novo. Isto também foi tirado da Epístola ao 2 Coríntios, e, portanto, foi que diz isso. E, portanto, então, é isso que temos que fazer. Portanto, o arrepender e pedir: Senhor, tem piedade de mim. Lembra-se daquele indivíduo que foi o ladrão na cruz, que é que ele disse que não tinha tempo de fazer boas ações naquela altura. Ele devia estar lá naquela coisa, não por ter boas ações, mas más ações. E só disse: Senhor, lembrai-se de mim quando vier o vosso reino. E Jesus: não, hoje, este mesmo, estarás no meu reino. Portanto, não teve tempo de fazer boas obras, teve tempo de pedir perdão, e teve tempo de ver que Jesus era o seu Salvador. E vós é a mesma coisa, portanto, se queres que eu dizes: Senhor, vem da minha vida, tendo piedade de mim, um pecador. É isto que nunca vemos que a nossa sabedoria ou que as nossas obras sempre pedimos como perdão, ou misericórdia do Senhor. É isto que o Senhor quer que nós façamos. Também não quero deixar aqui sem orar por esta nação, por Portugal, e também os governantes daqui de Portugal, e, portanto, Marcelo, o nosso presidente de Portugal, aqui o presidente dos Estados Unidos, José Biden, o Senado, o Congresso, a Câmara dos Representantes, todos aqueles, os governadores dos Estados, as autarquias, portanto, os maiores, ou portanto, os autarcas, e aqueles, portanto, das freguesias, e todos aqueles que têm encargos públicos. A Bíblia é bem clara, que nos diz para orar pelos, como os bombeiros, a polícia, e todos aqueles, por exemplo, como doutores que exercem tremendo trabalho, aqueles que em prol dos doentes põem a sua vida em risco, portanto, como doutores, enfermeiros, e todos aqueles que trabalham nos hospitais, especialmente aqueles que combatem este flagelo da pandemia do vírus do corona, e todos aqueles outros
também que se assemelham e, portanto, que Deus os proteja. E, portanto, foi essa a mensagem dessa semana e espero estar aqui outra vez convosco com uma nova mensagem na próxima semana e que até lá que Deus vos dê uma boa semana, a começar esta segunda-feira neste feriado aqui nos Estados Unidos, do Colombo, e que tenham uma boa semana de trabalho e até lá, portanto, até à próxima, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernardo, and we are here again in the St. Paul Church in Brookfield, Connecticut, United States. This is our program Café com José. As I see, I have my coffee over here. You know, you can miss. And this programming for our videos we started in 2018. We are already in our 50th year. This program is about the gospel, the Bible, and about the proclamation of the gospel to the ends of the earth. Exactly how Lord Jesus tell his disciples to command us to do. He tells is the original disciples, the 11, 12, and after more, and we are 2,000 years after that. We are his disciples. I never see the Lord, but they are the ones, they pass the message to us, and our job in our generation is pass the message to the next generation. That's exactly how Lord tells us to do, and that's the purpose of this program. We talk about in the last message about in my father's house was taken to from this gospel, like the message today, this chapter 14 of John, when our Lord to do a little recapitulation, he said, I go and prepare a place for you. And if I go prepare a place for you, I will come back and take you. Where my servant is, I'll be there. So Jesus not only come here to die for us to redeem us, and when this life ends, he have a place for us at a place they call heaven. The message of this week is taken also, as I mentioned, from the Gospel of John. And the title of the message is The True Vine. Of course, the true vine is our Lord Jesus. And I'm going to read a few verses from the chapter 15 of the fourth Gospel or the Gospel of John. And I'm going to start in the verse 1. And Jesus said, I am the true vine, and my Father is the vine grower. He removes every branch in me that bears no fruit. Every branch that bears fruit, he prunes to make it bear more fruit. You have already been cleansed by the word that I have spoken to you. Abide in me, as I abide in you. Just as the branch cannot bear fruit unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Those who abide in me and I in them bear much fruit, because apart from me you can do nothing. The word of the Lord. As I read in this 5 verses of the Gospel of John, the title of the message was The True Vine. Exactly our Lord, he called this title about himself, of course. Using this metaphor of a vine, Jesus explained that they all have fruitful lives only, as in the last verse I read, if you are connected to Him. We see, especially in this time of year in the New England, in the fall season, you see all the trees are so beautiful in the deep green, like a couple or even a month ago, and little by little they start either or they change the color until they fall or they disconnect from tree. That's exactly the point Jesus try to make it in this chapter 15. Unless you abide in Him, you be disconnected like a tree, like a leaf is disconnected from the tree.
And like the vine is same thing. They drop the leaves at the end of in this season of the year. Uh, Jesus said, I am the vine and you are the branches. Whoever abides in me and I in them is that one who bears much fruit. The first point of this message is bearing spiritual fruit. Jesus was telling the disciples that in order to bear spiritual fruit, he intend for them, of course, they all have to stay connected to them, like connect like the branches connect to the vine, and it is our source of life and strength and the nourishment. That's why we gotta receive from him. To give, you gotta receive. If you don't receive from him, how can you give? We can give what we don't have, and nothing comes from our own. That's exactly he said. Apart from you can do nothing. But in order to bear fruit, is necessary pruning also the vine. A lot of people they think pruning sometimes is a painful process. Most of them for us who believers, but a lot of people they think when God is pruning is because they do something wrong. This is very farther from the truth. The pruning is exactly when you do good and the God prune like the branch or whatever it bears fruit, what they is pruning or the purpose to bear much fruit. So the pruning is not because you do wrong. The pruning sometimes is because you do good. So it's total a different. And he used that to the process for us the cleanses for the cleaning as I mentioned too. God prunes his children. What is the pruning? It's carrying away the unhealthy parts so they can flourish spiritual. This applies to every believer, not only to me or everyone who is in this journey with the Lord. They knew they go seasons like all of us go through that process, and like you like or not, we must endure that. So that's a certainty. The branches remain firmly attached, as you see, like you prune a rose bush, same thing. So, whatever when you prune, you don't take the branch you prune, it stay attached to the vine, and even as there are being trim or pruned. The second part of this message is abiding. He's just saying, abide in me as I abide in you. Unless you abide in me, you never bear any fruit. As I mentioned, you remember the leaves in this time of the year, when they disconnect, they are dry and dying. And the exact metaphor for the believer, when he disconnect from the vine. So what happened is we started dying like the leaves, little by little, until finally we totally disconnected. John, the writer of this, not only this gospel, he write his first epistle, and he said, he gave us two examples of Christ, like modeling the way you gotta live our life, abiding in the true vine. In this first epistle, for instance, he wrote, whoever says abides in Christ ought to walk the same way we should, walk, explain. If you want to abide in Christ, you gotta walk not same way, because our Lord was sinless, but this is like a model of the way we gotta live our lives as a follower of Him. And also he said no one who abides in Him keeps on sinning. It means our nature is changing. Doesn't mean you never sin again. That's not the point. The point, our nature is changed, and you sin, but you start to do less and less, unless you disconnect from like the tree, like I mentioned before, and the point of this is modeling our life after Jesus, fleeing from sin. You see, we not like you avoid to sin, and
you got examples to do, praying. That's the modeling of Jesus taught for us. You wake up early in the morning, go to a lonely place and you pray, and studying the word. And we never know our Lord is studying. We must have been this when he was a child, so we have no records in this public ministry, and worship the Lord. That's and serving the Lord. So what's those four steps you must take to modeling our lives as our Lord teaches us to walk in the true vine. So what is the result of the Christ follower abide in him? The bear fruit of course, but also we can bear testimony of the Lord. So of Jesus, and give glory to God, and not only just you bear fruit, but also I'll be witness for him. You are not eyewitness like was the original 12 disciples, but we are his followers too. However, God prunes today believers, as I mentioned, all of us, but always the intent in pruning is always to cleanse the people and make them more fruitful. That's the purpose. God is not like a cop, He always is like with like people. I think view God like that way. Like rather expect on the way for us to do something wrong to punish us. His Father is a loving God, and He use always that teaching or pruning or discipline us for the purpose for us mature us, and for the purpose you be more fruitful in the kingdom. That's exactly. God never allow us to do anything, because nothing, especially always be according to will and to his purpose. That's allow whatever comes to our life. Whatever is not from him, sometimes we do that to ourselves, or the enemy, or the world, the flesh and devil. We fight that every single day. To conclude, but not everyone who encounters Jesus, or everyone, hear the message, or everyone sometimes walk with Jesus, they bear fruit. Most of the people, even in the public ministry of our Lord, they reject him. Not only reject him, and they persecute him, and hatred. That's always the fruit of rejection is hatred, because and after that comes the persecution. So Jesus was very who persecuted him in one his public ministry was not the ill people, all kind of people, from the rich to the poor, but was pretty much the elite, the religious elite, was especially the Sadducees, Pharisees, and the Herodians. The people, they are in charge, special of the temple and the clergy, like you put in today's order. Despite what opposition like was special, the disciples all been witness of Jesus. Why? Because they are empowered from the Holy Spirit. Jesus promised to them, to wait in Jerusalem until they are empowered from above, or empowered from God, and He promised the Holy Spirit. And you remember the disciple when Jesus was. They left him. They're afraid, but when they are empowered the Holy Spirit, they change like day and night, and they start boldly proclaiming the message. Without Holy Spirit, you are not capable, or not even living the Christian life. You need power from above, and you need God's teachings to guidance and everything, to lead us to do the right thing. Jesus also said, the Spirit whom the Father send in my name will teach you everything and remind you all that I have said to you. So he told the disciples who wanted the Holy Spirit to come, not only remind them the teaching of Jesus, but to give the power. And it was a promise, and it was fulfilled already in the day of Pentecost. The promise of the Holy Spirit underscores the validity of the New Testament, and because why the Holy Spirit to inspire all, especially this one, John, and the other ones to write the gospel, and the disciples, the original ones, they are eyewitness of Jesus' life and the teachings,
And the Holy Spirit will help them remember without taking away the individual perspective. This means God never take the talents. We are unique in this kingdom. So that's why we have four gospels. God uses people, but never remove their own personality. That's why they see the advantage with the different angles, and that's why we have four, and is for us in research, because you see the events with in different angles, and that's why God can, or the Lord can, like dictate, like you do that, no, and that's it. No, but He gives freedom to the writers, even inspired by the Holy Spirit. You can be confident from the Gospels, the accurate records that Jesus taught and did. So what I mean is that whatever the Gospel, whatever Jesus taught and did, because they are recording the Scriptures. And Jesus said, "It is the Spirit that gives life. The flesh is useless. These words that I have spoken to you, they are spirit and life." The word of the Lord. So this concludes this message. So this message, Justo Feudo, is abiding. Abiding, as I mentioned, to very simple. Being the vine is something like the leaves. We gotta be connected to our Lord. I never want to finish any our message to invite you, make Jesus the Lord of your life. You see, if you are not a believer in Christ, this nothing apply to you. You don't understand, like I myself, a few decades ago, the same thing, nothing makes sense to me. But you need, first of all, repent. The New Testament, for instance, come to my mind. When Paul was preaching in Athens, Greece, he was a leader of the philosophers in the Mars, Uirus, or Agora, they call, was the place of the philosophers, everything new they proclaim. So when Paul was preaching the gospel there, he said, God in the old times, lead the people, let people go ignorance, but now he call everyone to repentance. So this is the word of the Apostle Paul. Jesus, when he started his public ministry, said same thing: repent and believe the good news. And John the Baptist, something; the disciples, the same thing. So they never changed since the beginning. What am I supposed to, tell the Lord? Lord, have mercy on me, a sinner. I pray like the thief on the cross, and forgive my sins, and I want to have a personal relationship with you in this life. And when this life ends, I want to be with you in that paradise you offered that thief in the cross. And to be a part of that, you can start living your Christian life from this moment on. The Bible said in 2 Corinthians 5:17, it said, anyone is in Christ is a new creation. Whatever was old, pass away. Everything becomes new. You can become a new creation and start afresh, and you become a child of God. Also, I want to pray for those in the government, for the President Joe, and the Senate, Congress, all ministries, the House of Representatives, the governors of the states, the mayors of our cities, the first elect mayors of the towns, and the police, firefighters, and everyone who, the doctors, especially those who still fighting this pandemic and never ends of the virus, those they deal with the sick, the doctors, nurses, and everyone involved, and the Lord keep them in their protection, and every single day, in order they do their job and to help those in need, and also for the war that is in Ukraine. I pray for peace, for not only from the Ukrainian people and the Russian people, and for those dying that war. May the Lord have a place in this eternal kingdom. And so this was the message of this week from this Columbus Day. I pray for you have a nice week, and we'll be again with next week with another message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.